Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre a Guerra do Vietnã junto com meu amigo Gustavo Martinho. Um conflito longo, violento, com raízes profundas do colonialismo e que marcou a história política e cultural do mundo inteiro. Mas antes de entender a guerra em si, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para os eventos que levaram até ela, começando com a chamada Guerra da Indochina. Durante muito tempo, o Vietnã, junto com Laos e Camboja, fazia parte da Indochina Francesa. Era uma colônia da França e o povo vietnamita vivia sob domínio estrangeiro, com exploração econômica e falta de liberdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a luta pela independência. Um grupo comunista chamado Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, declarou a independência do Vietnã em 1945. Mas a França não aceitou isso barato e iniciou a Primeira Guerra da Indochina. Foi um conflito pesado entre os franceses e os vietnamitas nacionalistas. A guerra durou mais de 8 anos e terminou com uma grande derrota da França em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, um momento decisivo onde o exército francês foi cercado e forçado a se render. Com essa derrota, a França saiu do Vietnã e a paz foi discutida na Conferência de Genebra. O resultado? País dividido temporariamente. No norte ficava o governo comunista de Ho Chi Minh e no sul o governo capitalista, que era apoiado pelos Estados Unidos e que tinha como representante Ninh Jin-jeng. O plano era fazer essas eleições livres para reunificar o país, mas elas nunca aconteceram. O governo do Sul, junto com os Estados Unidos, cancelaram essas eleições com medo de perder. A partir daí, os conflitos começaram a se escalar. Esse conflito virou parte indireta da Guerra Fria, que era disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética pela influência do mundo. Os Estados Unidos tinham como medo chamado efeito dominó. Se o Vietnã se tornasse comunista, outros países da Ásia, como Laos, Camboja e Tailândia, poderiam seguir o mesmo caminho. Então, com esse medo, os americanos começaram a enviar dinheiro, conselheiros militares e armas para o Vietnã do Sul. Porém, no norte, a União Soviética e a China apoiavam Ho Chi Minh por armas e treinamento. Assim, o país virou palco de uma guerra indireta entre os dois blocos, capitalismo e comunismo. E depois, no início dos anos 60, surgiram no sul grupos guerrilheiros comunistas como Vietcongues, que lutavam contra o governo local e os americanos. Depois de muito tempo ajudando o Vietnã do Sul apenas logisticamente, os Estados Unidos decidiu intervir na guerra diretamente com seus soldados, após o chamado incidente do Golfo de Tonkin, que aconteceu em agosto de 1964, onde supostamente lanchas do Vietnã do Norte atacaram navios da Marinha Americana. Apesar da descoberta atual de que esses documentos desse suposto ataque foram distorcidos, o Congresso permitiu ao presidente Lyndon B. Johnson a atacar qualquer força vietnamita que se opusesse às forças dos Estados Unidos, sem precisar declarar guerra formalmente. Com isso, o presidente dos Estados Unidos começou a Operação Rolling Thunder, em março de 1965. Essa operação durou até novembro de 1968 e foi uma campanha de bombardeamentos em cadeia no Vietnã do Norte, com o objetivo de destruir o sistema de transporte do Vietnã do Norte e interromper o fluxo de homens e materiais até os oponentes se renderem, o que, com o tempo, acabou falhando. Apesar disso, o nacionalismo e a determinação dos vietnamitas só aumentaram, o que causou aos Estados Unidos aumentar suas tropas na guerra, onde de apenas 23 mil soldados foram aumentando com o tempo e acabou chegando a mais de 500 mil soldados ativos no ápice da guerra. Nessa guerra, foi utilizada a estratégia de guerra de atrito por parte dos Estados Unidos, onde o seu objetivo era infligir o maior número de baixas aos Vietcongues,
até não terem mais tropas o suficiente para continuar. Essa técnica também não foi bem sucedida, porque o inimigo usava táticas de guerrilhas e possuía um grande conhecimento do terreno e do campo de batalha, muitas vezes criando armadilhas e utilizando túneis com o apoio da população camponesa para derrotar as tropas americanas rapidamente, e logo depois se dispersavam, compensando assim a sua inferioridade tecnológica em relação aos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos, ao ver que o inimigo na maioria das vezes ficava escondido, começou a usar estratégias impiedosas, utilizando napalm, que era um gel incendiário, e o agente laranja, que era um herbicida extremamente tóxico, para destruir os esconderijos do Vietcong. Essas técnicas não afetaram apenas o Vietcong, mas também a população da região, com o resultado de milhares de civis e soldados mortos, ou com sequelas graves até hoje. Ao decorrer de todo esse tempo na guerra, os Estados Unidos passavam por uma crise política e social, onde protestos em massa, indo de universitários até veteranos, ocorriam no país. Com a guerra que não parecia terminar, o sentimento de injustiça com os massacres civis que ocorriam no Vietnã, como o massacre de My Lai, onde diversos civis foram assassinados por tropas americanas. Também o descontentamento com o alistamento obrigatório para a guerra e a grande perda que apenas aumentava de jovens, em sua maioria sendo de famílias negras e pobres, com até mesmo discursos feitos por Martin Luther King, que condenava a guerra e associava também a discriminação racial, onde, segundo ele, estávamos pegando os jovens negros que haviam sido prejudicados por nossa sociedade e os enviando a mais de 12 mil quilômetros de distância para garantir liberdades no Sudeste Asiático, que eles não haviam encontrado no sudoeste da Geórgia, em East Harlem. Depois de muito tempo lutando, em janeiro de 1968, ocorreu a virada preparada por Vietnã do Norte, chamada de Ofensiva do Tet. Nome esse dado por causa da data ser no feriado do Ano Novo Lunar, onde o Vietcong e o exército norte-vietnamita lançaram um ataque que nem os Estados Unidos e nem o Vietnã do Sul esperavam, coordenado a 36 capitais provinciais, 5 cidades autônomas e dezenas de vilarejos e postos militares no sul, e até mesmo a embaixada dos Estados Unidos localizada em Saigon. O ataque terminou com mais de 70 mil baixas no lado norte-vietnamita, e como um grande ataque psicológico aos Estados Unidos e à sua população, onde, apesar dos Estados Unidos e o Vietnã do Sul conseguirem retomar a posse desses lugares, a população não estava nada satisfeita, com isso sendo apenas outro indicador que a guerra não ia acabar, e muito menos terminar na vitória dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, Lyndon afirmou que não iria se reeleger, aumentando ainda mais a convicção que os Estados Unidos falhou estrategicamente e que não iriam vencer esse conflito. Em novembro de 1968, Richard Nixon, prometendo a paz e a honra no Vietnã, ganhou as eleições e assumiu a posse em janeiro de 1969, onde começou a retirada dos Estados Unidos da guerra de uma vez por todas. A guerra estava custando muito caro para eles, tanto em vida quanto financeiramente. Com isso, o presidente da época americano, Richard Nixon, anunciou uma nova política, a política de vietnamização, ou seja, a retirada gradual das tropas dos Estados Unidos. Com isso, o Vietnã do Sul tinha que assumir os combates contra o Vietnã do Norte, sem a ajuda dos americanos. E, em 1973, foi assinado o Acordo de Paz de Paris, marcando assim o fim oficial da participação dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Porém, sem o apoio americano, o Vietnã do Sul não tinha chances. Perderam suas forças. Em 1975, tropas do Vietnã do Norte invadiram Saigon e tomaram a cidade. E assim derrotaram o Vietnã do Sul, acabando com a guerra e tornando o país unificado sobre o regime comunista.
Essa guerra teve várias consequências: cerca de 3 milhões de mortes, milhões de feridos e traumatizados, florestas destruídas e uma nação inteira devastada. Apesar de tudo isso, o Vietnã conseguiu se recuperar. Hoje é uma república socialista com economia mista e cada vez mais aberta ao comércio internacional. Aqui temos uns dados atuais sobre o Vietnã. O seu PIB hoje é de 430 bilhões, um IDH de 0,7, que é considerado médio, uma população de mais de 100 milhões. O governo continua socialista, de partido único. A renda per capita é de 4.500. A economia é baseada em eletrônicos, arroz e café. E as religiões mais frequentadas de lá é o budismo, o cristianismo e algumas práticas locais. Tem vários filmes falando de como foi a Guerra do Vietnã. Eu vou falar alguns e como eles são. Apocalipse Now é uma obra de Francis Ford. Mostra um capitão em missão para eliminar um coronel rebelde no Camboja. É cheio de simbolismos, com cenas intensas que retratam o absurdo da guerra e a perda da sanidade. Nascido para Matar, de 1987, de Stanley Kubrick, a primeira parte mostra o treinamento cruel dos recrutas, e a segunda mostra como eles enfrentam a guerra em campo. É um retrato duro e sarcástico da máquina militar. Franco Atirador, de 1978, conta a história de três amigos que vão para a guerra e sofrem as consequências físicas e psicológicas da Guerra do Vietnã. Esses filmes não retratam apenas as batalhas, mas também as marcas emocionais e morais que ficaram nos soldados e na população depois da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é um exemplo a nós de como decisões políticas e ideológicas podem levar à destruição de gerações inteiras. Estudar esse conflito é muito importante para que a gente reflita sobre os limites do poder, os impactos da guerra e a importância da diplomacia. Obrigado por assistir, isso foi tudo.